Leitura e meditação da obra O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Volume 1, capítulo 73. Em Belém, na casa de um camponês e na Gruta do Nascimento. 8 de janeiro de 1945. Uma estrada na planície pedregosa, poeirenta, seca pelo sol do verão. Ela se estende entre possantes oliveiras, todas carregadas de pequenas azeitonas, que mal acabaram de formar-se. O chão nos lugares não pisados tem ainda um tapete de miúdas florzinhas das oliveiras que caíram depois da fecundação. Jesus com os três anda em fila indiana, ao longo da beira da estrada, onde a sombra das oliveiras conservou a erva ainda verde e por isso ali há menos pó. A estrada tem uma dobra em ângulo reto, além da qual sobe levemente em direção a um vale em formas de grande ferradura, sobre a qual estão espalhadas numerosas casas e casinhas, de modo a formar uma pequena cidade. Justamente no ponto em que a estrada faz esta curva, há uma construção em forma de cubo, por onde se entra através de uma cúpula baixa. Ela está toda fechada e parece abandonada. Lá está o sepulcro de Raquel, diz Simão. Então, já estamos quase chegando. Vamos entrar logo na cidade? Não, Judas. Antes vos mostrarei um lugar. Depois entraremos na cidade. E visto que ainda é dia claro e a noite vai ser de luar, poderemos falar à população, se ela quiser escutar. E ela não vai querer te escutar? Chegaram ao sepulcro antigo, mas bem conservado, bem caiado. Jesus se detém para beber um pouco num poço rústico ali perto. Oferece-lhe água a uma mulher que veio apanhá-la. Jesus lhe pergunta: És de Belém? Eu sou, mas agora em tempo de colheita estou com o meu marido neste campo, cuidando das hortas e dos pomares. E tu és galileu? Nasci em Belém, mas moro em Nazaré da Galileia. Perseguido também tu? Minha família, mas por que dizes também tu? Entre os belemitas há muitos perseguidos? E não sabes disso? Quantos anos tens? 30. Então nasceste justamente quando... Oh, que desventura! Mas por que foi nascer aqui? Aquele? Quem? Ora, aquele que se dizia o Salvador. Maldição aos tolos que, embriagados com cerveja, viram anjos nas nuvens, ouviram nos balidos das ovelhas e nos zurros dos burros vozes do céu, e nas névoas da embriaguez confundiram-se 3 miseráveis como sendo os mais santos da terra. Maldição para eles e para os que creram neles. Mas com todas as tuas maldições, não me explicaste ainda o que foi que aconteceu. Por que amaldiçoas? Porque
Mas escuta, para onde queres ir? Para Belém, com os meus amigos. Tenho umas coisas a fazer lá. Preciso saudar velhos amigos e levar-lhes a saudação de minha mãe. Mas antes, eu queria saber muitas coisas, porque estivemos fora, nós da família, por muitos anos. Nós deixamos a cidade quando eu ainda estava com poucos meses. Então, foi antes da nossa desventura. Escuta, se não ficas aborrecido com a casa de um camponês, vem dividir conosco o pão e o sal. Tu e os teus companheiros. Falaremos durante o jantar, e eu vos darei alojamento até amanhã de manhã. Minha casa é pequena, mas sobre a estrebaria há muito feno amontoado. A noite é quente e serena. Se quiseres, podes dormir. O Senhor de Israel recompense a tua hospitalidade. Eu irei com alegria à tua casa. O peregrino traz consigo a bênção. Vamos, mas eu preciso ainda ir despejar 6 ânforas de água sobre as verduras, que nasceram há pouco. Eu te ajudarei. Não, tu és um senhor. Teus modos o dizem. Eu sou um operário, mulher. Este aqui é um pescador. Estes judeus, gente de posses e bem colocados. Eu não. E pega uma ânfora bojuda pousada perto do baixíssimo morinho do poço, e amarra e desce-a. João o ajuda. Os outros também não querem ficar atrás e dizem à mulher: Onde estão tuas hortaliças? Mostra-nos, que para lá levaremos as ânforas. Deus vos abençoe. Estou com os rins machucados pelo cansaço. Vinde. E enquanto Jesus está tirando do poço a sua ânfora, os 3 desaparecem por uma vereda abaixo. Depois voltam com as suas ânforas vazias, enchem-nas e vão novamente. E assim fazem, não 3, mas bem umas 10 vezes. E Judas ri dizendo: Ela deve estar cansada de abençoar-nos. Nós levamos tanta água para as suas verduras que pelo menos por 2 dias a terra estará úmida e a mulher não precisará machucar os seus rins. Quando ele volta pela última vez, diz: Mestre, creio, porém, que vamos nos dar mal. Por que, Judas? Porque a briga dela é com o Messias. Eu lhe disse: não blasfemes. Não sabes que a maior graça para o povo de Israel é o Messias? Jeová o prometeu a Jacó e a todos os profetas e justos de Israel. E tu o odeias? E ela me respondeu: Não a ele, mas aquele que foi chamado Messias, por uns pastores bêbados e por uns malditos adivinhos do Oriente. E já que o Messias és tu, não importa, eu sei que estou colocando à prova a contradição de muitos. E tu lhe disseste quem sou eu? Não, eu não sou tolo. Eu quis salvar as tuas e as nossas costas. Fizeste bem, não por causa das costas, mas porque desejo manifestar-me quando julgar que seja o momento justo. Vamos. Judas o guia até as hortaliças. A mulher despeja as últimas 3 ânforas e depois os conduz a uma rústica construção que está no meio do pomar. Entrai, diz ela, meu marido já está em casa. Eles entram em uma cozinha baixa e enfumaçada. A paz esteja nesta casa, saúda Jesus. Quem quer que sejas, a bênção para ti e para os teus. Entra, responde o homem. E antes vai buscar uma bacia com água, para que os 4 se refresquem e se lavem. Em seguida, todos entram e se assentam junto a uma mesa tosca. Eu vos agradeço por minha mulher. Ela me falou. Eu nunca tinha me aproximado de galileus. Me diziam que eles eram rudes e briguentos.
Mas vós fostes gentis e bons. Vós já estáveis cansados, e ter ainda que trabalhar naquele modo. Estais vindo de longe? De Jerusalém. Estes são judeus. Eu e este outro somos da Galileia. Mas podes crer, homem, o bom e o mal estão em toda parte. É verdade. Eu, no meu primeiro encontro com os galileus, encontro o bom. Mulher, traz a comida. Não tenho outra coisa a não ser pão, verdura, azeitonas e queijo. Eu sou camponês. Eu também não sou um senhor. Eu sou carpinteiro. Tu, com estes modos? A mulher intervém. O hóspede é de Belém, como eu te disse, e são perseguidos, ele e os seus. Talvez tenham sido ricos e instruídos, como o eram Josué de Ur, Matias de Isaque, Levi de Abraão, pobres infelizes. Ninguém te perguntou nada. Perdoa, as mulheres são mais faladeiras do que os pássaros à tarde. Eram famílias belemitas? Como? Não sabes quem eram? Tu que és de Belém? Nós fugimos quando eu tinha poucos meses. A mulher que deve ser mesmo faladeira torna a falar. Ele foi-se embora antes do massacre. Estou vendo. De outro modo não estaria mais no mundo. Não voltastes mais por aqui? Não. Que infelicidade! Poucos encontras daqueles que, como me disse Sara, tu queres conhecer e saudar. Muitos foram mortos, muitos fugiram, muitos, estão dispersos e nunca se soube se foram mortos no deserto ou se faleceram no cárcere, em punição por sua rebelião. Mas foi rebelião? E quem ficaria passivo, deixando que degolassem tantos inocentes? Não, não é justo que ainda estejam vivos o Levi e o Elias, enquanto tantos inocentes morreram. Quem são esses dois? E que foi que fizeram? Mas, ao menos da matança ficaste sabendo. A matança feita por Herodes. Mais de 1.000 crianças na cidade, um outro milhar nos campos. E todos, aliás, quase todos varões, porque naquela fúria, no escuro, no conflito que se armou, os ferozes pegaram, arrancaram dos berços, dos leitos maternos, das casas assaltadas, até as menininhas, e as trespassaram como filhotinhos de gazela, transformados em alvos por um arqueiro. Pois bem, e tudo isso por quê? Porque um grupo de pastores que, para vencerem o frio da noite, por certo beberam bastante cerveja, foram tomados pelo delírio e disseram ter visto anjos ouvindo canções, recebidas indicações. E disseram a nós de Belém: Vinde, adorai, o Messias nasceu. Pensa, o Messias em uma caverna? Em verdade, devo dizer que embriagados fomos todos, eu também. Então adolescente e minha mulher, que naquele tempo tinha poucos anos, porque todos nós acreditamos, e em uma pobre mulher galileia quisemos ver a Virgem parturiente da qual falaram os profetas. Mas se ela estava na companhia de um rude galileu, o marido certamente, se ela era sua mulher, como podia ser a virgem? Em suma, acreditamos. Presentes, adorações, casas abertas para hospedá-los. Como souberam representar bem a parte deles. Pobre Ana perdeu os bens e a vida, e também os filhos de sua filha, a primeira, a única que se salvou, porque casada com um comerciante de Jerusalém, mas perderam os bens, sua casa foi queimada, e todo o seu sítio foi arrancado por ordem de Herodes. Agora é um campo inculto, sobre o qual pastam os rebanhos.
culpa dos pastores? Não, também dos 3 bruxos que vieram dos reinos de Satanás. Talvez fossem compadres dos 3. E nós, tontos, considerávamos aquilo tudo como uma honra para nós. E aquele pobre arquissinagogo, nós o matamos porque ele jurou que as profecias punham o selo da verdade nas palavras dos pastores e dos magos. Tudo culpa, então, dos pastores e dos magos? Não, Galileu, nossa também, da nossa credulidade. Havia muito tempo que se esperava o Messias. Séculos de espera, muitas desilusões nos últimos tempos por causa dos falsos messias. Um deles era Galileu, como tu. Um outro se chamava Teudas. Mentirosos. Messias eles? Não eram mais do que ávidos aventureiros, à caça de fortuna. A lição devia ter nos feito mais espertos, ao invés. E então, por que maldizer todos, os pastores e os magos? Se vós julgais tolos, vós também, então deveríeis maldizer-vos também. Mas a maldição não é permitida pelo preceito do amor. Maldição atrai maldição. Tendes certeza de que estais com a verdade? Não poderia ser que os pastores e os magos tivessem dito a verdade e a eles revelada por Deus? Por que querer crer que eles eram mentirosos? Porque os anos da profecia não se tinham completado. Depois percebemos, depois que o sangue que avermelhou a água dos nossos tanques e rios, nos abriu os olhos do pensamento. E não poderia o Altíssimo, por um excesso de amor para com o seu povo, antecipar a vinda do Salvador? Sobre o que foi que os magos basearam suas afirmações? Disseram-me que eles vinham do Oriente. Nos cálculos que fizeram sobre uma nova estrela. E não está escrito: uma estrela nascerá de Jacó e uma vara se levantará de Israel? E Jacó não é o grande patriarca? E não fez ele uma parada nesta terra de Belém, que para ele era tão querida como a pupila de seus olhos, por ter aí morrido a sua querida Raquel? Além disso, não foi dito pela boca do profeta: um broto despontará da raiz de Jessé, e uma flor nascerá dessa raiz. Isaí, o pai de Davi, nasceu aqui. O broto da estirpe cortada perto da raiz pela usurpação dos tiranos. Não é a virgem que dará à luz o filho? Não tido de homem, porque então não seria mais virgem, mas da vontade divina, onde ele será o Emanuel? Porque como filho de Deus será Deus e levará por isso Deus entre o seu povo, como diz o seu nome? E não será anunciado, como diz a profecia, aos povos das trevas, ou seja, aos pagãos, por uma grande luz? E a estrela vista pelos magos não poderia ser a estrela de Jacó, a grande luz das 2 profecias, e de Balaão e de Isaías? E a própria matança realizada por Herodes não faz parte das profecias? Um grito foi ouvido no alto. É Raquel que chora os seus filhos. Estava marcado que as lágrimas fizessem gemer os ossos de Raquel em seu sepulcro em Éfrata, quando por meio do Salvador tivesse chegado a recompensa ao povo santo. Lágrimas que depois se transformariam em um riso celeste, como o arco-íris, que é formado pelas últimas gotas do temporal. Mas diz: eis um tempo sereno que vos é concedido. Tu és muito douto, és Rabi? Eu sou. Eu estou percebendo. Há luz e verdade nas tuas palavras, mas, muitas feridas ainda sangram nesta terra de Belém, por causa do verdadeiro ou do falso Messias. Eu não o aconselharia a vir mais aqui. A terra o rejeitaria, como se rejeita um enteado por causa do qual morreram os filhos verdadeiros.
Mas agora, se era ele, já está morto como os outros que foram degolados. Onde estão morando agora Levi e Elias? Tu os conheces? O homem suspeita de alguma coisa. Eu não os conheço. O rosto deles para mim é desconhecido. Mas são infelizes, e eu sempre tive dó dos infelizes. Quero ir procurá-los. Pois sim, serás o primeiro, depois de quase 6 lustros. Estes ainda são pastores e trabalham para um rico herodiano de Jerusalém, que se apropriou de muitos bens dos mortos. Há sempre quem ganha. Tu os encontrarás com os rebanhos nos altos que ficam perto de Hebrom. Mas dou-te um conselho: não te deixe ver pelos belemitas, falando com eles. Ficarias prejudicado. Nós o suportamos porque aí está o herodiano. Senão, ó, que ódio! Por que odiar? Porque é justo, eles nos fizeram mal. Acreditavam estar fazendo bem, mas fizeram mal, e mal a eles advenha. Deveríamos matá-los, como eles fizeram matar por sua astúcia. Mas nós estávamos apatetados e depois lá estava o herodiano. Se ele não estivesse lá, então depois do primeiro, ainda compatível impulso da vingança, vós os teríeis matado? Mesmo agora nós os mataríamos, se não tivéssemos medo do patrão deles. Homem, eu te digo, não odeies, não desejes o mal, não desejes fazer o mal. Aqui não há culpa, mas ainda que houvesse, perdoa. Em nome de Deus, perdoa. Vai dizer isto aos outros belemitas. Quando cair o ódio de vossos corações, virá o Messias. O conhecereis então, porque ele está vivo. Ele já existia quando se deu a matança. Eu vos digo, não por culpa dos pastores e dos magos, mas por culpa de Satanás é que aconteceu a matança. O Messias nasceu aqui e veio trazer a luz à terra de seus pais. Filho de mãe virgem, da estirpe de Davi. Nas ruínas da casa de Davi, abriu para o mundo o rio das graças eternas. Abriu a vida ao homem. Fora, fora, sai daqui, tu seguidor desse falso Messias, que só podia ser falso, porque trouxe a desventura a nós de Belém. Tu o defendes, portanto. Silêncio, homem, eu sou judeu e tenho amigos altamente colocados. Poderia dizer-te, fazer-te arrepender-te do insulto. Dispara Judas, segurando o camponês pela veste e sacudindo-o com violência e ira. Não, não, fora daqui. Não quero aborrecimentos, nem com belemitas, nem com Roma, nem com Herodes. Ide embora, malditos, se não quereis que vos deixe com uma marca. Fora. Vamos, Judas, não reajas, deixemo-lo no seu ódio. Deus não penetra onde há rancor. Vamos. Sim, vamos, mas vós me pagareis. Não, Judas, não fales assim. Eles são cegos. Haverão tantos no meu percurso. Saem seguindo Simão e João, e já estão fora conversando quando a mulher atrás do canto da estrebaria. Perdoa o meu marido, Senhor. Eu não esperava causar este transtorno. Eis aqui, pega, tu os tomarás amanhã cedo. São frescos, foram postos hoje. Não tenho outra coisa. Perdão, onde irás dormir? E dá-lhe uns ovos. Não penses nisso, eu sei para onde ir. Vai em paz pela tua bondade. Adeus. Caminham alguns metros em silêncio. Depois Judas explode. Mas tu não te fizeste adorar. Por que não fizeste que se curvassem até a lama? Aquele sujo blasfemador, até o chão, abatido por ter faltado contra ti, que és o Messias. Oh, eu o teria feito.
Os samaritanos têm que ser incinerados com um milagre. Só isso os convence. Oh, quantas vezes terei que ouvir falar isso. Se eu devesse incinerar a todos os que pecam contra mim. Não, Judas, eu vim para criar, não para destruir. Mas enquanto isso, os outros te destroem. Jesus não rebate. Simão pergunta: para onde vamos agora, mestre? Vinde comigo, eu conheço um lugar. Mas se nunca estiveste aqui, desde o tempo em que fugiste, como o conheces? Pergunta Judas, ainda irritado. Eu conheço. Não é bonito, mas nele eu já estive uma vez. Não é em Belém, mas em um pouco afastado. Vamos virar para aquele lado. Jesus vai na frente, depois Simão, depois Judas, por último João. Em silêncio interrompido apenas pelo barulho das sandálias sobre as pedrinhas do caminho, quando se ouve um soluço. Quem está chorando? Pergunta Jesus, virando-se. E Judas: é o João, ele ficou com medo. Não fiquei com medo. Eu já estava com a mão na faca que trago na cintura. Mas eu me lembrei da tua palavra. Não mates, perdoa. Sempre falas assim. E então por que choras? Pergunta Judas. Porque sofro ao ver que o mundo não quer Jesus. Não conhece e não quer conhecer. Oh, é uma grande dor. É como se me enfiasse no coração uns espinhos de fogo. É como se eu tivesse visto alguém pisar em minha mãe ou cuspir no rosto do meu pai. E mais ainda do que isso. É como se tivesse visto os cavalos romanos comendo na arca santa e irem repousar no Santo dos Santos. Não chores, meu João. Tu dirás que esta é por infinitas outras vozes. Ele era a luz, que veio para brilhar entre as trevas, mas as trevas não o compreenderam. Veio ao mundo, que por ele tinha sido feito, mas o mundo não o conheceu. Veio à sua cidade, à sua casa, e os seus não o receberam. Oh, não chores assim. Isso não sucede na Galileia. Suspira João. E muito menos na Judéia, rebate Judas. Jerusalém, que é capital, há 3 dias está dando hosanas a ti, Messias, aqui, lugar de rudes pastores, camponeses e hortelãos. Não pode ser tomado por base. Afinal, os galileus também não serão todos bons. De resto, Judas, o falso Messias, de onde era? Dizia-se. Basta, Judas, não convém inquietar-se. Eu estou calmo. Que vós também assim estejais. Judas, vem cá, eu preciso falar contigo. Judas se aproxima dele. Pega a bolsa. Tu farás as despesas de amanhã. E agora, aonde iremos hospedar-nos? Jesus sorri e se cala. A noite já desceu, a lua sobre todo de candura, os rouxinóis cantando entre as oliveiras. Um rio passa com uma fita de prata sonante. Dos prados que foram roçados vem o cheiro do feno. Do quente, eu diria, um cheiro sensual. Ouve-se um ou outro mugido, um ou outro balido. E estrelas e mais estrelas sem contas, uma sementeia de estrelas sobre o velário do céu. Um dosel de gemas vivas, estendido sobre as colinas de Belém. Mas por aqui só há ruínas. Para onde nos está levando? A cidade fica daquele lado. Eu sei, vem, segue o rio atrás de mim, ainda uns poucos passos e depois vou te oferecer a hospedagem do rei de Israel. Judas encolhe os ombros e se cala.
Mais uns poucos passos. Em seguida aparece um amontoado de casas desmoronadas, restos de moradia. Um astro entre duas fendas do paredão. Jesus diz: Trouxestes o acendedor? Acendei. Simão acende um pequeno candeeiro que tirou do seu alforje e o entrega a Jesus. Entrai, diz o mestre, levantando a pequena luz. Entrai. Este é o quarto onde nasceu o rei de Israel. Estás brincando, mestre. Isso aqui é uma fétida caverna. Ah, eu aqui não fico mesmo. Tenho nojo de tudo isso. Este lugar é úmido, frio, fétido, cheio de escorpiões e talvez até de serpentes. Contudo, amigos, aqui na noite do dia 25 das Essênias, da Virgem nasceu Jesus Cristo, o Emanuel, o Verbo de Deus feito carne, por amor do homem. Eu que vos falo. Também naquele tempo, como hoje, o mundo se fez surdo às vozes do céu, que falavam aos corações, e rejeitou a mãe. E aqui, não, Judas, não desvies com desgostos o teu olhar daquelas corujas esvoaçantes, daquelas lagartixas, daquelas teias de aranhas, e não soergas com repugnância a tua bonita veste bordada, para que não se arraste no chão, que está coberto de excremento dos animais. Aquelas corujas são as filhas das filhas daquelas que foram os primeiros brinquedos sacudidos diante dos olhos do menino, para o qual os anjos cantavam o glória, ouvido pelos pastores, não embriagados, senão por uma alegria estática, uma verdadeira alegria. Aquelas lagartixas, com sua cor de esmeralda, foram as primeiras cores que passaram pelas pupilas de meus olhos, as primeiras depois do candor do rosto e das vestes de minha mãe. Aquelas teias de aranhas foram do céu, do meu berço real. Este chão, ó, tu o podes pisar sem desprezo. Ele está coberto de excrementos, mas está santificado pelos pés dela, a santa, a grande santa, a pura, a inviolada, a perpétua deipara, aquela que deu a luz porque devia dar a luz. Deu a luz porque Deus, não o homem, lhe mandou e a fez ficar grávida de si. Ela, sem mácula, pisou neste chão. Tu o podes pisar. E pela planta dos teus pés, queira Deus que te suba ao coração a pureza por ela aqui derramada. Simão está ajoelhado. João vai diretamente à manjedoura e chora com a cabeça nela apoiada. Judas está estarrecido. Depois é vencido pela emoção e, sem mais pensar em sua bonita veste, prostra-se no chão. Segura a ponta da veste de Jesus, a beija e bate no peito, dizendo: Ó misericórdia! Bom mestre, da cegueira do seu servo, minha soberba cai por terra. Eu te vejo como és, não o rei que eu pensava, mas o príncipe eterno, o Pai do século futuro, o Rei da paz. Piedade, meu Senhor e meu Deus, piedade. Sim, toda a minha piedade. Agora vamos dormir, onde dormiu o infante e a virgem, onde João tomou agora o lugar da mãe em adoração, onde Simão está parecendo o meu pai adotivo. Ou, se assim preferis, eu vos falarei daquela noite. Ó sim, mestre, faze-nos conhecer o teu florescer, para que seja uma pérola de luz em nossos corações e para que o possamos narrar ao mundo. E venerar tua mãe, não somente por ser mãe, mas por ser, por ser a Virgem.
Primeiro falou Judas, depois Simão e por fim João, com um rosto que está chorando e rindo, lá junto à manjedoura. Vinde sobre o feno, ouvi. E Jesus narra como foi a noite do seu nascimento. Estando a mãe já perto do tempo de sair, de dar à luz, foi por ordem de César Augusto feito um edito pelo delegado imperial, Públio Salpício Quirino, quando era governador da Palestina, Cêncio Saturnino. O edito era que se fizesse o recenseamento de todos os habitantes do império. Aqueles que não fossem escravos deviam ir para os seus lugares de origem para se inscreverem nos registros do império. José, esposo da mãe, era da estirpe de Davi, e de Davi era a mãe. Obedecendo por isso ao edito, deixaram Nazaré para virem até Belém, berço da estirpe real. O tempo estava frio. Jesus continua a narração e tudo cessa neste ponto. E na narração desse capítulo 73, desse retorno de Jesus a Belém, depois de tantos anos, ele que fugiu ainda bebê com São José e Nossa Senhora para o Egito, e por isso foi preservado da matança daquelas crianças, dos santos inocentes que a igreja celebra, onde a igreja celebra os santos mártires inocentes no dia 28 de dezembro de cada ano, e onde fica nítido ainda, depois de praticamente 30 anos ali, o rancor ainda imperante no coração daqueles belemitas, que na época acreditaram no anúncio dos pastores, na visita dos reis magos, foram envolvidos pela graça, pela luz, acreditaram também, e depois que houve a matança, eles começaram a odiar e mataram, inclusive eles falam que mataram o responsável do templo lá, o rabino lá do templo, porque ele confirmava a profecia. E só não mataram os pastores porque estes trabalhavam para um Herodiano, para um dos servos do rei Herodes, com medo do Herodiano lá, com medo do romano lá, senão eles já tinham matado também os pastores. E quanto ódio eles guardavam no coração. E num dos pedaços aqui, ele, depois da fala que Jesus vai falando lá das profecias, vai falando de tudo que tinha que acontecer e que aconteceu, ele vai percebendo ali que é verdade, mas olha só, ele responde assim para Jesus: eu estou percebendo a luz e verdade nas tuas palavras, mas, muitas feridas ainda sangram nesta terra de Belém por causa do verdadeiro ou do falso Messias. Eu não o aconselharia a vir mais aqui. A terra o rejeitaria, como se rejeita um enteado por causa do mal do qual morreram os filhos verdadeiros. Mas agora, se era ele, já está morto como os outros que foram degolados. E aqui ele acredita que o Messias tenha morrido, mas olha só, o Messias de verdade não poderia morrer. Se fosse o Messias de verdade, não estaria morto. Então, ele aqui, até aqui ele está enganado. E mesmo observando a verdade nas palavras de Jesus, mesmo assim ele continua endurecido. O mal, muitas feridas ainda sangram nesta terra de Belém. E está viva aquelas feridas do ódio neles, contido no ódio no coração dessas pessoas. E Jesus mais para frente vai dizer para ele: homem, eu te digo, não odeies, não desejes o mal, não desejes fazer o mal. Aqui não há culpas, mas ainda que houvesse, perdoa. Em nome de Deus, perdoa. Vai dizer isto aos outros belemitas. Quando cair o ódio dos vossos corações, virá o Messias, virá
o Messias. O conhecereis, então, porque ele está vivo. Ele já existia quando se deu a matança. Eu vos digo, não por culpa dos pastores e dos magos, mas por culpa de Satanás é que aconteceu a matança. O Messias nasceu aqui e veio trazer a luz à terra de seus pais. Filho de mãe virgem, da estirpe de Davi, nas ruínas da casa de Davi, abriu para o mundo o rio das graças eternas, abriu a vida ao homem. E Jesus nem termina de falar e o homem já expulsa ele, fora, fora daqui. Não está realmente, é inflexível, duro, duro, duro de coração, com a mente fechada. E é nisso até Jesus era pacífico, né? Mas o Judas avança em cima do homem lá, e se Jesus tivesse deixado, ele teria até mesmo espancado o homem lá. Mas o que Jesus fala? Não, Judas, não fales assim, eles são cegos, haverão tantos no meu percurso. Ali era apenas mais um cego. Jesus estava iniciando a sua missão de anúncio, de pregação, anúncio do evangelho, anúncio da boa nova, e encontraria no decorrer dos 3 anos do seu ministério tantos cegos, tantos surdos, tantos com falta de inteligência por causa do fechamento. Não era um apenas, seriam muitos que ele ainda encontraria. E inclusive estava lidando com um, que era o próprio Judas. E aí ele leva eles, conduz eles para a gruta. Judas fica horrorizado quando entra na gruta, porque por causa do aspecto da gruta, de ser ali um local do convívio dos animais, sujo, fedido, úmido, e ele não percebe o milagre ali, não percebe o toque, né? O presente que Jesus estava dando para eles ali, de terem contato com o local onde Jesus nasceu, onde o Messias, o Salvador, aquele que estava com eles, no momento em que ele realmente veio à luz do mundo. E João e Pedro, ambos, primeiro João, né? Porque João é mais sensível, ali entram num processo de adoração naquele local. E depois Judas acaba se tocando e também pede perdão e misericórdia. E quando nós escutamos aqui o Judas pedindo misericórdia, a gente até pensa, nossa, ele se converteu agora, né? Vai mudar, vai ser diferente. Mas vamos perceber no decorrer desses próximos capítulos, durante toda a narrativa desses volumes, o quanto que ele vai oscilar bastante. E ele fala assim para Jesus: ó, misericórdia, bom mestre, misericórdia, bom mestre, da cegueira do teu servo. Minha soberba cai por terra. Eu te vejo como és, não o rei que eu pensava, mas o príncipe eterno, o pai do século futuro, o rei da paz. Piedade, meu Senhor e meu Deus, piedade. E aqui a gente pensa, né? Nossa, ele está reconhecendo ali que Jesus, reconhecendo a cegueira dele, a soberba, e que ele agora consegue ver Jesus realmente como Jesus é, não como um rei soberano, como um poderoso do mundo, mas como alguém que veio na pobreza, na simplicidade, no desapego, que o reinado de Jesus é espiritual. E parece ali que ele entendeu isso, mas depois a gente vai ver que nada, ali foi só um momento que ele teve. E aí Jesus começa a contar para eles como que se deu o seu nascimento, começa a narrar ali a história do nascimento, e a visão da Valtorta termina nesse ponto, onde ele inicia ali a narração de como foi aquela noite santa. E com certeza não só falou isso, mas nos próximos dias vai estar revelando ali outros acontecimentos daqueles primeiros momentos da sua vida à luz do dia, da sua vida depois do nascimento. E tudo que a gente vai vendo, que são narrações importantes para a gente conhecer e que vai esclarecendo pontos que ficam, que não estão totalmente revelados, não estão totalmente claros, descritos nos evangelhos, porque tem muita coisa que não está escrita nos evangelhos,
porque tudo que Jesus fez não é possível que fosse contido em livros, tudo que ele fez, mas nessas obras a gente vai tocando muitas dessas realidades que não estão escritas no Evangelho que a gente conhece, que está na Bíblia mesmo. Então a gente agradece ao Senhor pela misericórdia dele de ter escolhido uma mística para revelar com precisão, com detalhes, muitas das cenas da sua vida, principalmente do seu ministério, dos 3 últimos anos da sua vida. As conversas, os diálogos, então tudo isso é muito importante. Então que a gente fique acompanhando, que a gente fique atento para ir aprendendo cada vez mais, escutando essas narrações que a Valtorta foi escrevendo e descrevendo de tudo aquilo que foi para ela revelado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.